Salve, salve ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro, do Conexão Israel. Estamos de volta, mais uma semana. Eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala, João. Fala, Marquinhos. Estamos aí, quinta-feira, 25 de fevereiro. Mandar um abraço aí pro Amir Schuster, nosso companheiro do Conexão, que faz aniversário hoje. Opa, parabéns, Amir. Felicidades. Quinta-feira de Purim, né, João? Quinta-feira aí começando também a festa de Purim aqui em Israel. Bom, a gente vai fazer comentários dela em breve. Vamos, enfim, semana que aconteceu muita coisa, podcast longo, convidado especial e vamos que vamos. Vamos então passar para o nosso primeiro bloco para a gente falar aí do Corona essa semana. É isso aí, gente. Como eu acabei de falar na introdução, começou agora, quinta-feira, festa de Purim, e junto com a festa de Purim, às 8h30 da noite, exatamente 2 horas atrás, são 10h30 da noite aqui em Israel agora, entrou em vigor o toque de recolher noturno. É isso aí, gente. Foi decretado pelo governo durante 3 dias, né, de quinta-feira até domingo, toque de recolher noturno. Ninguém pode sair de casa a mais de 1.000 metros de casa entre 8h30 da noite e 5 horas da manhã. Ou seja, o cara que quer ali dar uma volta com o seu cachorro para fazer as necessidades, ou o cara que vai no mercado que é a 200 metros de casa, não tem problema, porém as pessoas não podem sair para comemorar a festa de Purim, né, para fazer as coisas todas que tem que fazer. Essa foi a principal questão aí de Purim e o Corona. A gente, essa semana, mais uma vez, a gente volta a ter um aumento do número de contágio, número de novos contagiados, né? Em relação à semana passada. O coeficiente de contágio na quinta-feira da semana passada era de 0,66 e agora é de 0,93, ou seja, a gente se aproxima aí de um número em que o vírus ele volta a ficar fora de controle, né? A gente tem mais de 50% da população israelense total, população bruta, e aí eu não estou retirando os mais de 2 milhões mais até, né, de 2 milhões de crianças, né, até 16 anos que não podem tomar vacina, nem quase os 750 mil cidadãos que se curaram do corona que não podem tomar vacina, ou seja, tirando essa pessoa, contando com essas pessoas no caso, né, a gente tem mais de 50% da população israelense que já tomou a primeira dose da vacina, mais de 3 milhões e 200 mil pessoas já tomaram, inclusive, a segunda dose da vacina, né? E, como a gente vem comentando também, a abertura, né, do comércio que aconteceu, já tem shopping funcionando, loja de rua, já aconteceram shows essa semana, enfim, atividades de uma forma geral, e mais impressionante de tudo, como a gente comentou na semana passada, o fechamento do aeroporto, né, foi esticado aí pelo menos até o dia 6 de março, pode ser que seja estendido, e agora essa semana, pela impossibilidade de mandar todas as pessoas que chegam a Israel direto, impossibilidade legal no caso, né, de mandar todas as pessoas que chegam a Israel direto para um hotel para que fiquem durante 2 semanas, né, para checar se tem corona ou não. Em função dessa impossibilidade, o governo resolveu diminuir o número de pessoas que chegam em Israel todo dia. Somente 200 israelenses recebem autorização para entrar em Israel por dia, o que é muito complicado, porque a gente tem milhares de israelenses pelo mundo, né, querendo vir a Israel e não chegam. João, depois a gente entra aí nessa questão da distribuição das vacinas, né? Que Israel, enfim, a gente vai falar dessa notícia logo. Mas de uma forma geral, como é que tá essa questão do corona aí, cara? Eu vou falar bem rápido, porque tá todo mundo de saco cheio da corona, ok? Eu vou falar agora sobre a situação que envolve Purim. Purim é uma festividade judaica que envolve muitas comemorações, é muito alegre. Uma das mitzvot, um dos mandamentos de Purim é ficar feliz, e algumas interpretações são, assim, se subentende que você tem que ficar alcoolizado também. É uma época de muitas festas, as pessoas se fantasiam. Algumas pessoas comparam Purim com carnaval, né, por causa das pessoas fantasiadas e bêbadas. Enfim, comparação que não é totalmente descabida, mas também não é exatamente a mesma coisa, mas enfim. E o Ministério da Saúde quer evitar que essas festas sejam um disseminador do vírus. Então, eles sugeriram para o governo aprofundar as restrições. O governo não quis voltar a fazer o lockdown e instituiu
esse toque de recolher noturno. O que a população fez? Né? A população resolveu adiantar o dia da comemoração, e ontem, especialmente nas ruas de Tel Aviv, mas também em outras cidades, como Beersheba, enfim, Beersheba também apareceu na televisão, mas também sabe que em outras cidades também aconteceu, tem festas de ruas gigantescas com milhares de pessoas antecipando o toque de recolher que vai começar, que já começou hoje, né? Ontem, na quarta-feira, dia 24, uma série de festas urbanas aconteceram. A polícia chegou muito rápido, mas não conseguiu dar conta de fechar essas festas, né? Enfim, e justificou um pouco o toque de recolher. As pessoas estão achando que, só pelo fato de elas estarem vacinadas ou delas serem jovens, elas não se colocam em perigo, mas elas colocam em perigo outras pessoas também, né? Enfim, isso é lamentável. E aí, enfim, junto a isso, a gente sabe que Tel Aviv, a maioria da população é uma população secular, já vieram os ultra-ortodoxos dizendo, olha só, quando são seculares, a imprensa não fala nada, todo esse ódio contra a gente, blá, blá, blá. E aí vem aquela questão. Eu queria fazer 2 comentários sobre essas festas em Tel Aviv, muito rápidos. Está errado? Tá muito errado. As pessoas não deviam estar fazendo isso. É absurdo, um descuido total com as vidas dos outros e com a própria vida também, mas se fosse só a própria vida, enfim, problema dessas pessoas, mas não é só isso, é um descuido com a vida dos outros, está muito errado, as pessoas vão ser punidas e tudo bem. Agora, a vitimização da população, se não da população, desses políticos ultra-ortodoxos nesse caso, olha só como ele é, como com os seculares a situação não é igual, ela não se justifica. A polícia chegou muito mais rápido nessas festas ontem do que chega em Bnei Brak ou em Jerusalém para dar multas. Saiu uma reportagem na semana passada mostrando que Tel Aviv recebeu 2 vezes mais multas que Bnei Brak, apesar de não ter nenhum instituto de ensino aberto durante o lockdown, né? E também não se justifica porque os ultra-ortodoxos estavam desrespeitando as determinações quando a corona estava no auge, quando não tinha ninguém vacinado, e a população secular, o que está fazendo agora é, depois que viram que parte da população descumpre a regulamentação e não acontece nada, e a contaminação continua alta, porque existe um segmento que não faz nada, eles decidiram também não respeitar as regras. Óbvio que não está certo, já falei isso, não está certo, mas não é a mesma coisa. Existe uma razão pela qual, e a culpa não é dos ultra-ortodoxos, a culpa é do Estado, e a culpa é do governo, na verdade, do qual os partidos ortodoxos são parte. Enfim, isso eu queria deixar claro. E eu também queria fazer um comentário pequeno também, rápido, sobre a questão da vacina. A vacina da Pfizer, cada vez ela é mais surpreendente, enfim, do sentido positivo do termo. A gente descobriu que ela tem efetividade contra as mutações já encontradas em Israel, inclusive a sul-africana, ainda que menor do que a efetividade dela contra a mutação britânica ou contra o vírus original, a cepa original. E essa semana também foi descoberto que, enfim, não foi descoberto, mas as pesquisas indicam isso, ainda não foi produzido nenhum artigo acadêmico sobre isso para ser criticado, mas a tendência muito clara é essa de que a vacina da Pfizer, uma das dúvidas que tira é se ela evita também a contaminação de uma pessoa para outra. E aparentemente sim, ela reduz drasticamente a contaminação. Então, Israel caminha para a imunização da população, obviamente, caso não aconteça algo inesperado no caminho. É isso. E a segunda notícia aí relacionada ao corona, que também estourou essa semana, foi em relação às vacinas, né? A gente comentou aí na semana passada sobre estratégia de vacinação, né? Que Israel comprou as vacinas da Pfizer e as vacinas da Moderna. A vacina da Pfizer foi a primeira a ser utilizada. Israel depois chegou a um acordo com a Pfizer, né? De receber mais e mais vacinas. E a gente virou o primeiro laboratório gigante, né, da Pfizer, ou seja, tudo que a Pfizer está aprendendo hoje, né, é em função do grande número de israelenses aqui que estão sendo vacinados. Todas essas informações aí que o João acabou de passar é em função disso. Só que, e aí, Israel começou a receber uma série de críticas, né, inclusive da Moderna, né, da empresa em si, porque estava com doses da Moderna e essas doses não estão sendo utilizadas, enquanto tem países aí querendo, né, a vacina e não tem. Israel, então, resolveu aí num ato de boa, eu não sei como é que chama isso, mas enfim, numa diplomacia da vacina, né, que vem sendo colocado aí, passar de forma como é que fala isso? De forma me fugiu, simbólica, exatamente, uma forma simbólica, vacina para alguns países, né? Porque eu falo simbólica porque são pequenas quantidades. Israel fala que é para que esses países possam começar a vacinar as suas equipes de saúde. E foram 19 países que foram escolhidos aí inicialmente para que essas doses fossem mandadas. Curiosamente,
boa parte desses países são países que falaram que iam transferir a sua capital para Jerusalém, né? Depois que os Estados Unidos, o Trump, ele reconheceu Jerusalém como capital de Israel, ou seja, esses países ou falaram que iam transferir as suas embaixadas, ou abriram representações comerciais, enfim, de alguma forma apoiaram a medida que foi tomada pelos Estados Unidos, e eles receberiam vacina. E por que eu estou falando receberiam? Porque houve um protesto, né, do primeiro-ministro substituto, né, o Benny Gantz, e do ministro do exterior, o Avi Ashkenazi, o Gabi Ashkenazi, falando que para não mandar vacina para nenhum país, e realmente agora foi proibido. Na verdade, só a Guatemala, se eu não me engano, foi o único país que conseguiu receber a vacina, porque hoje de manhã ele já tinha um avião saindo daqui com as vacinas da Moderna, foi antes de ser aplicada aí a proibição, né, de Israel mandar a vacina para outros países. João, Israel entrou aí nessa. A gente comentou de estratégia semana passada, né? A gente tem aí milhares de palestinos, milhões de palestinos, né, que não têm vacina. Israel agora começou a mandar vacina para países do outro lado, né? Países que estão longe, mas enfim, são aliados políticos. Mas a gente tem aí agora essa proibição e a própria dentro do próprio governo, mais uma vez, um choque aí de posições. Agora, ninguém vai receber a vacina israelense, cara. Tá certo ou tá errado? Olha, tá certo que o governo não possa passar essas vacinas sem que ele faça uma reunião com o próprio governo, né? O Netanyahu sozinho toma uma decisão dessa, sem consultar o Ministério da Saúde, sem consultar o gabinete, sem consultar a Knesset, né? Enfim, que ele decida o que fazer com o excedente de vacinas aqui por conta própria, né? Aparentemente são 19 países, né? Aparentemente, por questões diplomáticas, né? Por política internacional. Ele está distribuindo vacina para quem, enfim, é o suborno da vacina, né? Você distribui aí umas milhares de doses de vacina em troca de trocar capital para aqui, para cá, ou fazer um acordo ali. Enfim, é antiético e é lamentável, né? Ele diz que isso é uma compensação, é uma prova de amizade de Israel. Enfim, isso para mim tem outro nome. Para mim o nome disso é suborno, né? Enfim, e às custas do dinheiro do contribuinte israelense, né? Às custas da política pública de saúde. Eu comentei na semana passada, na semana retrasada, que Israel deveria passar essas vacinas da Moderna para adiante, mas não segundo critérios políticos do primeiro-ministro. A gente tem uma pandemia acontecendo, tem países que sofrem mais, países que sofrem menos. O Israel tem que ter uma responsabilidade com a sua própria população e como potência ocupante, a gente querendo ou não, os palestinos estão aqui do lado, né, sofrendo, enfim, a mesma pandemia que a gente, podendo contaminar a nossa própria população, okay? Enfim, e sem contar na parte moral da história, né, que é o nosso exército que está lá, a ocupação da gente que de alguma maneira limita que ele se desenvolva como um Estado nacional. Não é a única questão, obviamente, mas é a principal. Enfim, e você tem uma responsabilidade com eles para sair distribuindo vacina para Honduras e para Libéria, ou sei lá, para quais países que vai ser para San Marino, né? Ou Ilhas Maldivas, que é lugares onde as vacinas realizam chegar. Entre 1.000 e 5.000, pelo menos, cada país, pelo que a gente escutou. Então, eu sou a favor de que já repasse as vacinas se tem aqui um excedente. Nenhum país tem que ter excedente quando tem milhões de pessoas, bilhões de pessoas no mundo para serem vacinadas, né? Com certeza, mas não pode ser a critério de acordos políticos internacionais enfim, sem que isso seja avaliado por outros membros do governo que têm capacidade de decidir. Para mim isso está muito claro, não devia nem estar sendo discutido. Por sorte, o Benny Gantz entrou com um pedido, que pediu como uma impugnação desse fato, e o Yoav Mishpati, né, o Avichai Mendelblit, que é uma espécie de procurador-geral do governo, ele deu razão e as vacinas estão... Essa passagem de vacina está suspensa por enquanto e vai ser discutido pelos fóruns competentes agora. Enfim, até que uma decisão justa, honesta e correta seja tomada. É isso. A gente falou aí da estratégia semana passada, 40 mil palestinos, né, que atravessam não atravessam pelos checkpoints, né, atravessam buracos na cerca todo dia para poder trabalhar aqui no mercado, na construção de prédios, né? E, enfim, eles não recebem a vacina aqui de Israel. Mas é isso. Vamos ver quais vão ser aí as cenas dos próximos capítulos.
Bom, vamos então para o nosso segundo bloco para a gente falar da política israelense essa semana. É isso aí, gente. Tem muita coisa que aconteceu. Vamos lá com calma, notícia por notícia, para a gente não se perder. Bom, a primeira delas é a seguinte. A gente comentou, né, recentemente o Israel Katz, né, que é o ministro das Finanças, obviamente, junto com o Bibi, apresentou mais um plano de apoio, né, para a economia, né, para a economia aí poder voltar a funcionar. E uma delas, enfim, era dar algum auxílio, né, para diversas parcelas da população. E recentemente houve muitas críticas. Por quê? Porque a gente está aí a menos, né, de um mês das eleições, faltam menos de 4 semanas, é no dia 23 de março, ou seja, a gente está aí há 25 dias das eleições. E muitos chamaram inclusive, né, de economia eleitoral. Ou seja, o Bibi distribui dinheiro num período pré-eleitoral, obviamente com o intuito, né, de estar recebendo votos em troca. Mas esse projeto aí foi travado e toda essa ideia dele, esse projeto econômico, ele ia lançar, o Israel Katz, até o momento não vai sair do papel. A gente comentou, né? Um jogo de win-win, ou seja, ele apresenta o projeto, se o projeto for aprovado, ele vai distribuir dinheiro, e se o projeto não for aprovado, ele diz, eu quis dar dinheiro, mas fui proibido. E aí, João, como é que fica isso, cara? Eu não sei se é tão win-win assim para ele, não. Eu acho que a situação ela ficou um pouco complicada, mas também porque o ministro das Finanças, o Israel Katz, ele não cansa de meter os pés pelas mãos. O Israel Katz, ele acusou o procurador, o Yoetz Mishpati do Ministério das Finanças, cada ministério, cada setor aqui tem o Yoetz Mishpati, que é, enfim, o próprio procurador-geral, de estar complicando a situação para ele, de ser o responsável por ele não conseguir distribuir essas bolsas, enfim, esses incentivos à população. E aí esse cara veio e falou assim, chama Missing, o cara. E ele disse, não, o sindicato está mentindo, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não proibi nada disso, não é minha questão. Enfim, quem entrou na justiça não fui eu. E aí o Mendelblit falou, é verdade. O sindicato é verdade, eu consultei aqui o material, o sindicato está mentindo, né? Enfim, o governo está forçando a barra para que uma série de coisas aconteçam agora nas vésperas das eleições, para que eles possam recuperar uma popularidade que eles perderam, né? Saiu agora a pesquisa do Canal 13 e o bloco do Netanyahu nunca teve tão fraco. O problema é que o bloco da oposição, o bloco anti-Bibi, é um Frankenstein. Ele não consegue se acertar, né? Primeiro de tudo que tem uma briga pela liderança desse bloco, ainda que o Yair Lapid, do partido de centro, e Yesh Atid seja enfim, o que tem os melhores resultados nas pesquisas, ele não inspira confiança de grande parte da população, e os outros dois, o número 3 e o número 4 nas pesquisas, né, esses dois partidos, né, indicados pelo Guidon Sari e o Naftali Bennett, são dois sujeitos de direita, eles não querem se associar ao Lapid, porque o Netanyahu faz uma campanha muito forte, dizendo que o Lapid é esquerda, e que o Lapid é isso e aquilo, e que, enfim, e eles não querem ser associados ao Lapid, não querem ser quem vai dizer que vão sentar num governo chefiado pelo Lapid. Então, essa semana o Bennett que se recusa a dizer que não vai sentar com o Netanyahu, ele diz, não, eu vou indicar a mim mesmo para ser primeiro-ministro, eu quero trocar o Netanyahu. Mas eles perguntam, mas você então elimina a hipótese de sentar no governo Netanyahu? Ele não responde isso assertivamente, ele desconversa, porque ele sabe que se ele responder que ele não vai sentar com o Netanyahu, que nem o Guidon Saro fez, primeiro de tudo, depois se ele vai lá e faz o governo com o Netanyahu, ninguém nunca mais vai acreditar nele. Em segundo lugar, porque se ele diz isso, ele pode perder parte dos eleitores dele que estão dizendo, eu quero você no governo Netanyahu. Eu não quero que você diga que não vai sentar com ele, porque senão é capaz de você sentar com outras pessoas que são, enfim, mais de esquerda, e eu quero que você se comprometa com o bloco da direita. Então o Bennett não fala isso, ao mesmo tempo que essa semana ele diz que ele não vai sentar no governo chefiado pelo Yair Lapid. Quer dizer o quê? O Lapid no seu governo está tudo bem, mas desde que ele seja primeiro-ministro, ou talvez o Guidon Sar, mas o Lapid chefiando o governo, o Bennett não senta. O que, se for verdade, se viesse confirmar, praticamente elimina a possibilidade do Yair Lapid conseguir formar o governo. Praticamente. Né? Mas esse comentário do Bennett, porque ele estava em muita pressão, né, já que praticamente foi obrigado a dizer isso para não perder sua base de eleitores da direita, eu acho que isso tende a fazer com que o Bennett murche
nas próximas pesquisas, porque os eleitores insatisfeitos com o Netanyahu, que estão votando no Bennett, eles não têm esperança que o Bennett seja primeiro-ministro. Ele tem quarto lugar nas pesquisas, está aparecendo entre 10 e 11 cadeiras, no máximo 12. Tem a menor chance que ele seja primeiro-ministro. Então, a tendência é que ele murche agora desses eleitores médios, e ele está sendo atacado por todos os lados. Ele é atacado pelo Guidon Saar, ele é atacado pelo Netanyahu, ele é atacado pelo Meretz, ele é atacado por vários partidos, pelo azul e branco, né? Porque as pessoas sabem que os eleitores do Bennett, parte deles pelo menos, são eleitores muito volúveis, que tendem a migrar para outros partidos, e que eles podem ser o fiel da balança. Se eles migram para o Netanyahu pode chegar ao seu 60, às suas 61 cadeiras, alguma coisa perto disso. Mas se eles migram para o Guidon Saar ou para o Yair Lapid, eles podem impedir, não só impedir que o Netanyahu chegue a ser 61, como fazer um governo sem ter que depender do Bennett, né? Então, o Bennett está sendo agora o alvo principal de todo mundo, de maneira, às vezes, até não moral, não ética, né? O Guidon Saar, essa semana, enfim, se descobriu que ele é responsável por um monte de campanhas anônimas contra o Bennett, que ficou muito feio para ele isso, o Bennett na justiça. Mas, enfim, existe essa crise entre os dois, que se reuniram essa semana, apesar disso, para conversar sobre um apoio, sobre fechar um bloco com eles dois, esses dois partidos. Um bloco para evitar que num possível governo anti-Netanyahu, que o Yair Lapid não seja o primeiro-ministro, que sejam os dois se revezando. Eles tendem a pensar que eles dois juntos têm mais força do que o Lapid. E o Lapid o que fez? Procurou o Lieberman, fazer um bloco ele e o Lieberman, que seriam dois blocos mais ou menos do mesmo tamanho. Segundo as pesquisas, hoje o bloco Lieberman-Lapid tem 1, 2 cadeiras de vantagem sobre o bloco Saar-Bennett, mas para mostrar o seguinte, olha, se eu ganho, eu tenho a legitimidade aqui, tinha que vir comigo. O Lieberman ele prefere o Lapid porque ele sabe que o Lapid, na briga contra os ultra-ortodoxos, ele é mais confiável do que o Bennett e que o Guidon Saar, e os próprios eleitores do Lieberman preferem essa batalha, né, essa luta contra os ortodoxos do que um governo de direita, né? É impressionante dizer isso hoje em dia, mas o eleitorado do Lieberman hoje em dia, ele vota no Lieberman muito mais por questões de religião e Estado do que por sua associação à direita, no caso do conflito. Isso é de um lado do mapa, né? Do lado da oposição ao Netanyahu, do bloco anti-Bibi. O bloco Bibi, o Netanyahu tentou fazer a mesma coisa que ele fez da última vez. Ele tentou pegar os partidos que estão com ele e formar um bloco já antes das eleições, garantindo que esses partidos não vão fechar governo com mais ninguém. E ele fez isso com os partidos ultra-ortodoxos. Tanto os 10 da Torá quanto o Shas assinaram um acordo com o Netanyahu, dizendo que o Netanyahu negocia em nome do Likud e desses partidos também. Ou seja, a princípio, esse acordo afirma que o Shas e os 10 da Torá não vão entrar em nenhum governo que não seja do Likud, né? O que o Netanyahu prometeu para esses partidos, a gente não sabe qual foi essa troca, mas alguma coisa muito boa ele prometeu para eles. Agora, esse papel é um pedaço de papel, não quer dizer nada. Amanhã, esses partidos podem romper esse acordo quando eles perceberem que o Netanyahu não vai formar o governo e que outro governo vai ser formado, estando eles dentro ou fora. A gente também sabe que dentro dos 10 da Torá tem segmentos que não estão satisfeitos com a liderança do partido e que estão dispostos a negociar por conta própria, participação em outro governo. Enfim, agora o mais curioso desse fato, e agora mais para ir terminando a minha fala, é que o Netanyahu também tentou juntar nesse bloco o partido do sionismo religioso, né, do Bezalel Smotrich, partido radical da direita ortodoxa, né, e do Ben-Gvir. Ele tentou fazer com que eles assinassem esse acordo também. E o Smotrich respondeu assim para o Netanyahu: eu assino esse acordo se você assinar, que você não vai sentar com nenhum partido de centro nem de esquerda no teu governo. Vai ser só com partidos de direita e ultra-ortodoxos. E o Netanyahu se recusou a assinar esse papel. E aí o Smotrich falando, se é assim, então também não assino papel nenhum. Né? Então, mostrou uma independência maior do que os ultra-ortodoxos, jogou para o próprio público também, para dizer, olha só, a gente está brigando para que não tenha um governo de centro, que depois o Netanyahu vai negociar no nosso nome, vai meter, sei lá, o Partido Trabalhista no governo, um dos pedidos deles vai ser que congelem as construções dos assentamentos. Então, eu estou jogando para a torcida, botaram o Netanyahu também numa situação um pouco menos cômoda, mas no fim das contas a gente sabe que o sionismo religioso, esse partido, enfim, se eles realmente não sentarem com o Netanyahu na coalizão, caso o Netanyahu forme a coalizão, é porque o Netanyahu vai preferir outros partidos do que eles. Então, seria só um pedaço de papel a mais mesmo. Mas aí, enfim,
coisas interessantes que aconteceram essa semana. Você falou de todos os partidos aí do grupo, do bloco do Netanyahu e do bloco não Netanyahu, e esqueceu do nosso queridíssimo aí Benny Gantz, né, cara? Que essa semana recebeu uma carta que foi assinada por oficiais, né, do Exército, de alto escalão, alto escalão, sim, e eles foram, enfim, falando que o Benny Gantz deveria ser responsável e abandonar, né, a corrida política, porque ele chega aí com 4 cadeiras, obviamente, sempre ali beijando, né, a cláusula de barreiras. Não está certo que ele vai estar no próximo parlamento, como a pesquisa que saiu hoje, né, o João comentou, a pesquisa que saiu hoje no Canal 13 dá o Benny Gantz com 4 cadeiras, ou seja, é o limite mínimo da cláusula de barreiras. Então, foi uma pancada grande aí pro Benny Gantz essa semana, né? Foi, a verdade é a seguinte, eu não esqueci de falar dele, não. Eu simplesmente, os partidos que estão beirando a cláusula de barreira, eles não estão sendo chamados, não estão sendo convidados para essa festa, né? Enfim, o Partido Trabalhista, o Meretz, com exceção enfim, do sionismo religioso, porque está no bloco do Netanyahu, mas eles não estão sendo convidados para essa festa da oposição. Até porque os partidos de centro, de direita, que são do bloco anti-Netanyahu, eles não querem se ver associados aos partidos de esquerda, nem ao Benny Gantz, né? O Benny Gantz é o grande ser impopular que ninguém consegue explicar como ele ainda tem 4, 5 cadeiras nas pesquisas, né? Ele até deu uma melhoradinha, né, nessa última semana, chegou a aparecer com 5 cadeiras, depois de uma pesquisa que ele tinha aparecido abaixo da cláusula de barreira, ele chegou a aparecer com 5 cadeiras numa pesquisa, né? Quando ele divulgou uma informação que não era verdadeira, de que caso ele não entre na Knesset, o Netanyahu vai poder demitir ele e todos os ministros do azul e branco, mesmo num governo temporário, e vai poder aprovar as leis, enfim, vai poder caminhar um monte de processos no plano do executivo, como, por exemplo, a tentativa de alguma aprovação, e vai afastar, ele vai demitir todos os ministros do azul e branco, já que eles não teriam na Knesset, né? E com isso ele vai poder demitir, por exemplo, o procurador-geral do governo, que é o Avichai Mandelblit, e vai poder trabalhar com nomeação de juízes sozinho e tudo mais, e isso aí deu uma força política para o Benny Gantz. O problema é que uma série de juristas foram consultados e o Benny Gantz, ainda que ele não esteja na Knesset, ele não pode ser demitido e o Netanyahu não pode acabar com um acordo com o governo de união que ele fez com o Benny Gantz, ainda que o Benny Gantz não esteja na Knesset, porque isso é uma lei. E só uma outra lei pode derrubar isso. E se o Netanyahu não tiver maioria, ele não consegue aprovar essa lei que derruba esse governo de união. Então, ele não vai poder demitir os ministros do azul e branco, ele não vai poder demitir, enfim, um procurador-geral, porque ele precisa de maioria no governo, né, do gabinete. Enfim, o Benny Gantz, ele meio que jogou com uma informação falsa para poder tentar crescer e mostrar, olha só, se eu não tiver nessas 3, 4 semanas entre a eleição e o novo governo, que seja, Netanyahu vai dar um jeito de escapar da justiça. Mas não faz sentido isso. Ele voltou a cair já, o Benny Gantz. Mas é incrível como ele, a maioria das vezes, ele está ali em cima da cláusula de barreira. Ele não caiu, né? E aí eu vou dizer uma coisa que é muito importante. Essa pesquisa de hoje do Canal 13 é a coisa mais importante que está acontecendo nas eleições agora. Os resultados são muito parecidos. Parece uma cadeira a mais, uma cadeira a menos para cada partido. Isso é muito pouco relevante, porque tem margem de erro de 3%, e 3% podem ser 5 cadeiras mais, 5 cadeiras menos. Então, enfim, essas tendências, o partido perdeu uma cadeira da pesquisa passada para agora, é insignificante, não perdeu nada. As pesquisas estão travadas, não tem crescimento de nenhum partido, não tem queda drástica de nenhum partido, está tudo igual. A única coisa que vai mudar as eleições vai ser a quantidade de partidos que vão ultrapassar a cláusula de barreira ou que não vão ultrapassar a cláusula de barreira. Por exemplo, se partidos como o sionismo religioso não ultrapassam a cláusula de barreira, o Netanyahu não vai formar um novo governo. Se o Meretz, ou o Azul e Branco, ou o Partido Trabalhista não passa a cláusula de barreira, o Netanyahu tem muita chance de formar o próximo governo. Se 2 desses partidos não ultrapassarem a cláusula de barreira, o Netanyahu vai formar um novo governo, certamente. Porque os votos são distribuídos e aí eles se dividem mais ou menos de forma igual a cada um dos blocos, né? Então é como se o Meretz perdesse 4 cadeiras, por exemplo, se o Meretz não passa, e vão 2 cadeiras para os partidos anti-Bibi e 2 cadeiras para os partidos Bibi, já que uma vez que eles estão 50% dos votos mais ou menos, ou 49 e 51, não muda muito isso, né? Então os 4 votos que seriam anti-Bibi, na verdade 2 vão para o Bibi. Se o Meretz e o Azul e Branco, que hoje tem entre 8 e 9 cadeiras, não passam,
são menos 9 blocos, menos votos para o bloco anti-Bibi, okay? E entrariam 4, 5 votos desses, 4, 5 cadeiras para o bloco do Bibi. Okay? Então, o que vai decidir essa eleição são os partidos que estão ali na margem de erro ali para passar a cláusula de barreira. Por isso está tendo essa pressão gigante para o Benny Gantz desistir. A gente sabe que o Meretz não vai desistir, hein? E o Meretz também, se não passar a cláusula de barreira, a tendência é que fique muito perto de passar. O Meretz tem um eleitorado muito fiel, que não vai trocar o partido por qualquer outra coisa, se perceber que o partido ficou 2, 3 pesquisas sem passar a cláusula de barreira. Ao contrário, é capaz de até aumentar a força do partido. O Benny Gantz, se ele começar a cair a partir de agora, ele pode cair e ter, em vez de ter os 3,25% dos votos, ele pode ter 2% dos votos, hein? Que é bastante distante da cláusula de barreira, né? Por um lado. Por outro lado, ele queima com 2% dos votos de 2 a 3 cadeiras que não passam, que poderiam ir para o Yesh Atid, que poderiam ir para o Partido Trabalhista, que poderiam ir para o Guidon Saar, e certamente não iriam para o Netanyahu. Então, existe essa pressão para o Benny Gantz desistir de concorrer, mas isso não vai acontecer, a menos que o Benny Gantz, a partir de amanhã, comece a não aparecer na cláusula de barreira, enfim, durante um tempo grande, né? Tem outro candidato que está sofrendo muita pressão para desistir, que é o Yaron Zericha, do Partido da Economia. Ele está brigando com a gente. Teve manifestação na frente da casa dele pedindo para ele desistir. Ele caiu, ele estava aparecendo, ele estava com 2,7%, 2,8%, agora já está aparecendo com 1,5%, 1,7%, né? Enfim, de três cadeiras ele já está começando a aparecer com 2, e daqui a pouco vai, enfim, a tendência é ele minguar mais ainda, porque os eleitores dele, quando perceberem que não tem nenhuma chance, eles vão preferir não jogar o voto fora. Ainda assim, ele pode morrer com uns 50 mil votos. E uma cadeira, mais ou menos, representa entre 35 e 40 mil votos. Então, ele pode jogar fora uma cadeira e meia para o bloco anti-Netanyahu. Enfim, que são coisas que a gente deve considerar. Então, o Benny Gantz recebeu uma carta que ele chamou de uma facada nas costas de 30 militares, né, oficiais e ex-oficiais do Exército, na verdade, ex-oficiais, né, dizendo para ele desistir. Okay? E ele não desiste. Agora, o Benny Gantz é impressionante como ele consegue se fazer de vítima. Ele deu uma entrevista também no Canal 12 há pouco tempo, uma entrevista longa, foi muito comentada. Ele se faz de vítima da imprensa, se vítima disso. Olha, ele tem que entender que ele é político agora. Ele não está mais no exército, né? Ele não pode exigir lealdade dos comandados dele, dos subordinados dele. Está na política. Quando você está na política, você tem que saber jogar o jogo. E ele não sabe, ele não aprendeu, né? Ele tomou muito golpe do Netanyahu e ele caiu e não aprendeu a se levantar direito ainda e continuar jogando, né? Enfim, aprendeu muito pouco, na verdade. Uma coisa ou outra ele aprendeu, mas aprendeu muito pouco. E esse discurso dele vitimista só enfraquece eleitoralmente seu partido. Enfim, então ele realmente corre o risco de cair e com uma boa algumas boas dezenas de milhares de votos aí que poderiam ser cruciais para trocar o primeiro-ministro e que, no fim das contas, pode acabar ajudando o Netanyahu. Ironia que seja. Pois é, cara, ele tá numa situação, né, meio uma sinuca de bico, né, cara? O cara, olha só, ele foi eleito, enfim, teve um número absurdo de votos, né, nas últimas eleições, para um cara aí que surgiu o relâmpago, agora ele, com a dificuldade ali de passar a cláusula de barreira, ninguém sabe. Eu acho que é uma questão de ego também, né, porque, enfim, o cara agora, que ele na verdade, ele é o vice-primeiro-ministro, né, não é esse o nome, certamente, né, mas não é a tradução perfeita, mas ele tem ele é como se fosse um coadjuvante ali de primeiro-ministro, ele tem uma importância, e o cara nem passa a cláusula de barreira. E o curioso é que se o governo não for formado, né, não sei, talvez me corrija se eu estiver errado, cara, pelo que eu entendi, caso a gente tenha as eleições e não haja governo, mesmo que o Benny Gantz não passe a cláusula de barreira, ele assume como primeiro-ministro em novembro, né, se a gente esticar aí por mais 10 meses essa eleição atrás de eleição, o Benny Gantz, mesmo não passando a cláusula de barreira, ele pode acabar assumindo como primeiro-ministro, o que é uma coisa muito, muito, muito louca. Mas outra coisa aí que movimentou aí também essa semana e que obviamente tem um impacto direto nas eleições, né, João, é a questão do julgamento do Bibi, né, que agora, mais uma vez, houve um adiamento que era para... Enfim, a gente já está há muito tempo aí, né, que o julgamento começa, não começa, e agora era para começar a fase de ouvir as testemunhas, né, a questão das provas e tudo mais, e isso foi postergado para depois das eleições. Ou seja, não vamos ter novas informações aí se o Bibi, sobre tudo que envolve aí os casos de corrupção do Bibi antes das eleições.
somente depois do resultado eleitoral. Aí fica difícil também, né, cara? Cláudio Dailac, que esteve aqui com a gente há 2 semanas, né, com você especificamente me substituindo, ele acha que os juízes estão só esperando o Netanyahu ganhar a eleição, pedir logo imunidade e acabar com o julgamento, que eles já desistiram de julgar o Netanyahu. Porque todos os pedidos da defesa dele, eles acatam. Né? Enfim, e dessa vez eles acataram a parte das provas, que é uma parte muito importante, que acontece só depois das eleições. O que o Netanyahu alega é tão absurdo que ele diz o seguinte: porque isso aí vai me. Primeiro de tudo, que eu estou em campanha, ao mesmo tempo que sou primeiro-ministro, e isso vai me prejudicar, né, eleitoralmente. Enfim, para isso ele diz isso, mas hoje, né, ele deu uma entrevista hoje, Netanyahu, no Canal 13, né, assisti a entrevista aqui antes do nosso podcast. Hoje ele disse na entrevista no Canal 13 para o Di Segal que o Manac, né, esse dinheiro que ele quer dar para as pessoas agora antes das eleições, não tem nada de eleitoreiro, porque ele queria ter dado isso muito antes. Só que as provas, essa etapa das provas, ele também podia ter feito muito antes, está marcada há muito tempo. Quem que provocou essas eleições serem agora foi ele, quando decidiu que não ia aprovar o orçamento, que ele mesmo exigiu no acordo de união que fosse aprovado um orçamento por 2 anos. E ele nem de 2020 ele aprovou. Né? Então chega a ser absurdo isso. Ele de todas as maneiras tenta adiar, empurrar isso, e parece que os juízes estão fazendo coro com ele. Pode ser que essa teoria aí do Cláudio, essa hipótese que ele está levantando seja real. Se for, é realmente lamentável. Enfim, as páginas estão abertas, cada vez aparece evidência nova. Ele diz que as provas estão se evaporando, estão se esmigalhando por aí, se desfazendo, mas cada vez aparece mais. Hoje no canal 13, enfim, vai ter um especial que vai ser transmitido nesses próximos dias, mas eles apresentaram um trecho de uma testemunha que já faleceu, de uma gravação feita, que eles conseguiram finalmente encontrar para divulgar, comentando dos excessos, dos presentes recebidos pelo Netanyahu e pela sua esposa. Enfim, a verdade é que cada vez tem mais prova, cada vez a situação está mais complicada para ele, mas cada vez tem mais evidências, né, provas que decide a justiça, mas a justiça está empurrando com a barriga, está jogando o jogo dos advogados da defesa. E, enfim, eu não digo que isso afeta as eleições, mas isso deixa de afetar as eleições. E isso tem que afetar as eleições, porque o primeiro-ministro ele está acusado oficialmente, o julgamento dele tem que começar, as pessoas têm que saber se ele é culpado ou não. Né? Você não pode ficar com o cara a vida inteira, real na justiça, empurrando de eleição para eleição a situação, sem que esse julgamento comece. O julgamento tem que começar, as pessoas têm que saber se ele é culpado ou se ele é inocente. Se ele for inocente, eu aposto que muita gente, enfim, voltaria a votar nele. E se ele for culpado, ele tem que ser tirado dali, para que uma pessoa que não é condenada pela justiça possa concorrer pelo partido dele, que é o maior partido de Israel atualmente. Então, enfim, não seria muito mais que se alongar nessa situação. É isso. Vamos então passar para o nosso próximo bloco, onde a gente vai falar do desastre ambiental que lavou as praias israelenses esse final de semana. E agora, para falar desse acidente ambiental que aconteceu em Israel essa semana, a gente trouxe o nosso camarada do Conexão Israel, Rafael Stern. Só que antes do Rafa entrar, eu vou dar só aquele panorama para a gente entender o que aconteceu. No último dia, no dia 21, não foi no último final de semana, do sábado para domingo, sexta para sábado, se não me engano, as praias de Israel acordaram, boa parte delas, a grande maioria, na verdade, cheias de óleo, né, de petróleo vazado por aí, tudo sujo, com vários animais mortos, né, tartarugas, peixes, aves, enfim. Poucos dias antes, inclusive, o restos de uma baleia chegaram também na praia de Ashdod, se eu não me engano. Mas, enfim, a gente viu aí essa semana as praias inteiras banhadas de óleo do norte, desde Naharia, lá no extremo norte de Israel, até a região de Ashdod, até um pouco mais ao sul, em Ziquim, tudo cheio de óleo. 170 quilômetros 195 quilômetros de costa israelense e quase tudo aí, pelo menos 170 quilômetros que eles colocaram, com sujos de óleo. Banho da praia, obviamente, está proibido. Essa semana, agora também, nos últimos dias, né, o Ministério do Meio Ambiente também proibiu a pesca, o que coloca em risco aí agora também centenas, né, ou milhares de pescadores que sobrevivem aí com seu trabalho. Mas então eu vou parar de falar por agora e vou deixar o nosso amigo Rafa Stern, entendedor do assunto, para falar melhor sobre isso. Diz aí, Rafa, o que aconteceu, cara?
E aí, Marquinhos? Bom, primeiro, algumas colocações gramaticais. Eu acho que entendedor do assunto ninguém é, porque ninguém sabe dizer o que está acontecendo, muito menos eu. Então, assim, mas vamos lá, vamos debater que tem muita coisa para a gente falar sobre isso. Outra colocação gramatical aí, cara, que muita gente fala em acidente, né? Um acidente, você falou também acidente e tal. Mas, assim, muitos ambientalistas já se recusam a usar a palavra acidente ao se referir a um vazamento de petróleo, porque, assim, é uma coisa que já faz parte do sistema, entendeu? É uma coisa que já é esperada, já é conhecida, há décadas e décadas que acontecem vazamentos muito grandes. Então, assim, já não é acidente, sabe? É uma coisa que a gente já sabe que acontece, é uma coisa que a gente já sabe como evitar, é uma coisa que a gente já não precisa mais, inclusive. Então, assim, até por uma questão de, talvez tecnicamente seja um acidente, mas acho que por uma questão também de, enfim, de rigor ou de como a gente pode tentar promover uma mudança, né, necessária para o mundo, talvez seja importante não chamar isso de acidente, e sim de algo quase criminoso, né, enfim. Como é o caso de Brumadinho também no Brasil, né? Certamente, Exatamente. Ok. ótima relação, né? Uma coisa que não tinha fiscalização, uma coisa que não estava dentro de padrões técnicos mínimos de segurança, que não tinham alerta e tal. Aí como dizer que é um acidente, né? Tipo, enfim, muito boa relação. Mas é isso, cara. A gente vê imagens muito horríveis, né? De óleo, petróleo, assim, né? Sujando assim todas as praias de Israel, praticamente todas, realmente, como você colocou, e ainda mais nós brasileiros, né, que temos essa lembrança aí muito recente de um acidente terrível, né? Um acidente não, é um ato falho, né? Desse vazamento que aconteceu também no Nordeste brasileiro, 1 ano e meio atrás, né? Então, assim, para comparar, eu tenho aqui uns números que eu levantei. A estimativa é que centenas de toneladas de petróleo tenham invadido as praias de Israel, enquanto que no Brasil foram 5.000 toneladas, né? Centenas versus 5.000. Aqui, como você falou bem, foram 160, né, 170 mil quilômetros de praias cobertas de petróleo. No Brasil foram 3 mil quilômetros de costa. Só para a gente também ter uma noção aqui da escala. Mas é muito parecido, assim, o ocorrido, o vazamento é uma coisa muito parecida, uma coisa que faz parte. A gente tem aí também nos últimos anos, já nos últimos 15, 20 anos, né, no Golfo do México também teve uma coisa gigante e muitos outros por aí na nossa história. E é muito louco, porque, bom, primeiro, por que é um pouco difícil saber o que também que aconteceu e tal? Porque tem uma censura, tá? A investigação, ela está censurada, os jornalistas não têm acesso à investigação, não podem fazer perguntas, não são respondidos, existe uma censura, não se sabe exatamente por quê, mas uma coisa que a gente pode especular, né, assim, porque, bom, o petróleo, foram identificadas manchas de petróleo 50 quilômetros da costa israelense por satélite, tá? Satélites europeus. Uma semana antes desse petróleo chegar na costa. Só que, assim, é importante dizer que o dia também foi bem na época da maior tempestade que teve nesse ano aqui em Israel e em toda a região. Então, mesmo se o Ministério do Meio Ambiente tivesse tido algum alerta, não teve, tá? Foi muito mal comunicado, não soube com antecedência que a mancha estava vindo. Mesmo se soubesse, não ia ter muito o que fazer. Agora, a gente também pode especular se a origem dessa mancha de petróleo enorme e tal, ela teve a ver com a tempestade, se foi algum navio que afundou, se foi alguma coisa. Ninguém, por enquanto, sabe ou tem acesso a essa informação. Mas vale a pena lembrar, tá? Que está muito relacionado com aquela semana de tempestade, de neve em Jerusalém, na Grécia, né? Em toda essa região aqui do leste do Mediterrâneo foi muito tempestuoso e condições muito extremas, tá? Mas assim, a gente pode especular, cara. Quando
as próprias causas do vazamento no Brasil, no Nordeste, não são muito ainda esclarecidas e tudo mais, mas na época houve todo um levantamento aí de algo muito obscuro, tá? O comércio de petróleo mundial é uma coisa muito obscura, é uma coisa muito estranha, tá? Então, por exemplo, né, foi identificado por análises químicas que o petróleo do Nordeste do Brasil, ele tinha origem, ele era do tipo de, enfim, processamento, algo assim venezuelano. E aí, só que a Venezuela tem um embargo, né, sobre o petróleo, ela não pode exportar o petróleo e tudo mais. Mas aí foi levantado, né, na época do desastre no Brasil, que existe todo um comércio ilegal, fantasma de petróleo embargado no mundo. Então são navios que eles navegam com radar desligado, eles passam por... não são identificados. E assim, ninguém também combate muito isso, porque tem muita gente interessada, inclusive nesse petróleo ilegal. Vale a pena lembrar que o próprio Estado Islâmico, né, ele conseguiu sequestrar vários poços de petróleo na Síria e no Iraque e comercializava esse petróleo. Ninguém sabia para onde, ninguém também pergunta muito de onde veio, quando tem petróleo barato no mercado. Então tem muita coisa estranha, tá? Então tem todo uma rede de comércio ilegal, clandestino, muito obscuro, que não passa por nenhuma regulamentação, que não passa por radar, e a gente pode especular, né, agora de onde isso veio e para onde isso vai aqui em Israel. Mas, enfim, o Ministério do Meio Ambiente de Israel, ele tem um plano de contingência muito sério, muito bom, tá? Ao contrário do Brasil, que não tinha, que não tinha. E eu cheguei a ver, tive uma palestra inteira do Ministério do Meio Ambiente já 2 anos atrás, o cara explicando exatamente qual é o plano de contingência para esse tipo de vazamento, que parecia muito interessante, só que o sistema de vigilância é muito ruim. Então eles têm todo um sistema bom para lidar com a situação, mas eles não têm como saber se a situação está acontecendo ou não. E foi exatamente isso que aconteceu agora. Era possível saber 1 semana antes que essa mancha de petróleo ia atingir as praias de Israel. Israel tinha os meios de evitar que essa mancha chegasse e cobrisse as praias, mas não conseguiu ter a vigilância eficiente, apesar de vivermos numa época de, enfim, radares e sensoramento remoto muito desenvolvidos. E o resultado é o que a gente viu, né? Um desastre, muitos animais mortos. E vale lembrar que os riscos não são só ambientais, tá? A gente devia estar preocupado com isso. Não são só as pessoas que amam os animais e abraçam as árvores, como eu, mas todos os cidadãos israelenses, porque vale lembrar que de 70% a 80% da água que a gente bebe, tá? Da água de consumo doméstico, ela vem do mar, é água dessalinizada, e não se sabe ainda como a dessalinização, as membranas das usinas de dessalinização, elas conseguem lidar com partículas ou micro-organismos provenientes, tá, dessa mancha do petróleo. Então a gente não sabe a qualidade da água dessalinizada que a gente vai tomar nas próximas semanas, meses, inclusive talvez anos. Tá? E no momento que esse petróleo chega no continente, ele começa a entrar também, começa a penetrar, né, no solo e tudo mais, e ele começa a interagir com o aquífero. Tá? 30% da água consumida em Israel é água subterrânea, mais ou menos 30%. E isso aí pode contaminar muito essa água subterrânea também, pode criar camadas que impeçam a recarga do aquífero. Então tem problemas muito sérios aí, tá? Logísticos e de segurança nacional, assim, é uma crise muito séria. Mas enfim, né, acho que isso traz à tona também muitas outras questões aqui do país, né, tipo, por exemplo, parte do acordo que foi feito com os Emirados Árabes, né, do acordo de normalização, né, vamos dizer assim, de relações com os Emirados Árabes, passa por um projeto muito polêmico de um oleoduto levando petróleo dos Emirados Árabes até a Europa, passando justamente pela Arábia Saudita, chegando até Eilat e atravessando Israel, né, metade de Israel, de Eilat até Ashkelon, e de lá tomando rumo para a Europa. O volume de petróleo que vai passar por esse oleoduto é muito grande, muito maior do que esse vazamento de agora. E, de novo, o acidente, o vazamento é uma questão de tempo. Não é se, mas é quando vai acontecer. E alguns anos atrás, 8 anos atrás, mais ou menos, teve um vazamento justamente nessa região perto de Eilat, em Hebrona, que foi uma catástrofe ecológica enorme, para uma região muito sensível, um oásis no deserto.
E o que aconteceu agora com esse vazamento trouxe à tona, né, justamente esse projeto com os Emirados Árabes, desse oleoduto, para levar muito petróleo para a Europa. E assim, o tempo que vai levar para esse negócio ficar pronto, assim, se hoje boa parte do mundo já está fazendo uma transição muito, muito rápida para energias renováveis, quando esse negócio ficar pronto, já vai estar praticamente obsoleto o petróleo no mundo. Então, enfim, traz esse tipo de debate à tona. Mas, enfim, acho que era mais ou menos isso que eu queria trazer aí. Se vocês tiverem alguma pergunta, algum comentário, vamos lá. Eu tenho. Eu escutei ontem no rádio a ministra do Meio Ambiente, Ghila Gamliel, se o ouvinte da gente talvez se lembre do nome dela, foi ela quem furou a quarentena tem algumas semanas. Ela disse que a gente ainda não sabia quem tinha sido responsável pelo vazamento, mas que a gente estava muito próximo de saber. O que a gente sabe sobre isso agora, Rafaela? O Ministério só que sabe essa informação e a gente não sabe nada? Exatamente. Está censurado, está totalmente censurado. A imprensa, ninguém tem acesso. ONGs, imprensa, ninguém tem acesso a esse tipo de informação. Essa era a segunda pergunta que eu queria fazer. A presidente da Comissão do Meio Ambiente, a deputada Miki Haimovic, que é do Azul e Branco, né? Ela hoje, numa entrevista também no rádio, ela disse que tentou descobrir, enfim, por que está acontecendo, que tentou fazer cair, enfim. Na verdade, existem duas leis em Israel, né? Tem uma que é da censura, que foi aplicada justamente para o caso que a gente falou na semana passada, que a gente vai tocar hoje da prisioneira síria, né? Da prisioneira israelense na Síria, que ninguém pôde descobrir, ninguém pôde saber de nada, até que o governo decidiu revelar, né? Enfim, só ampliando um pouco a informação para o ouvinte da gente, Israel, por viver no estado de guerra desde 1948, o governo ele tem o direito de poder declarar censura sobre os meios de comunicação, dessa informação não poder ser divulgada, sempre que achar que isso ameaça a segurança nacional. E existem algumas ferramentas para isso. Uma delas é a própria censura, e a outra é a do Otser Pirsum, se não me engano, que é a que está sendo usada agora, que ela é de não divulgação. É diferente da censura, porque a censura a imprensa não pode nem saber, né? Essa é proibição de divulgação. Quando se usa isso? Em geral se usa isso, por exemplo, quando cai um foguete disparado na faixa de Gaza, e aí a imprensa é proibida de divulgar onde o foguete caiu exatamente durante um tempo, para que o Hamas, ou a Jihad Islâmica, ou o grupo terrorista que o lançou, não saiba exatamente aonde caiu o seu foguete, para não saber onde ele vai cair, se lançar do mesmo lugar, no mesmo ângulo. Então, enfim, o que foi acontecendo nesse caso foi isso. Agora, depois eles afrouxaram um pouquinho, mas eles mantiveram essa proibição da informação. Né? Assim, falando em bom português, é um tipo de censura também, né? Não é menos censura. E a pergunta é por quê? Né? Ela disse que ela tentou descobrir as coisas, a Miki Haimovic, a presidente da Comissão de Meio Ambiente, e que dois deputados do Likud, o Miki Zohar, que é o líder do governo na Knesset, e o Meir Cohen, que eu não sei agora qual é o cargo dele, vice-ministro, sei lá do quê, eles dois insistiram com a proibição e eles lançaram mão disso, e a gente não pode ter acesso a essa informação. Por quê? Tem alguma chance da culpa ser de Israel? Tem alguma chance de ter a ver com a exploração de gás natural que é na bacia, não na bacia, no território do litoral israelense, no mar? Enfim, tem a chance disso atrapalhar alguns interesses estratégicos do país. O que você acha que a gente está vivendo que foi lançada essa proibição? Sim, tudo isso que você falou é possível, mas eu fico com a terceira opção, intuitivamente, tá? Mas eu fico com a terceira opção. Eu acho que isso tem mais potencial de atrapalhar interesses estratégicos de Israel. Provavelmente isso está esbarrando em algum parceiro comercial ou algum potencial parceiro, enfim, de normalizações, de negociações internacionais. Então, assim, vale lembrar que a Rússia tem um porto no Mediterrâneo através da Síria, né? E na época do desastre no Brasil foi levantada essa hipótese. Então, as principais suspeitas do desastre no Brasil tem agora toda uma teoria que veio da costa da África, da Guiné, o que pode ser, mas também os principais suspeitos na época eram um navio grego e um navio da Libéria, transportando aí clandestinamente o petróleo venezuelano. Então, assim, a chance de ser algum navio de algum país que seria muito sensível de Israel acusar esse país, entendeu? E causar um problema regional é muito alta. Então,
eu acho que estão sendo muito cautelosos aí, sabe? Porque deve estar esbarrando em algum conflito ou potencial conflito regional, né? Eu ficaria com essa possibilidade. Só um comentário. Teve um apresentador de TV, Guy Lederer. Ele fez um Twitter essa semana e ele colocou, assim, justamente falando sobre a censura, né, que ele não podia divulgar, enfim, onde estavam as investigações. Só que eles falam realmente sobre, como você falou, Rafa, sobre estarem outros países estarem envolvidos. E ele colocou no nome dele no Twitter a bandeira do Egito e a bandeira da Grécia. Ele falou, eu estou proibido, em função da censura que o governo colocou, eu estou proibido de dizer sobre quais são os países que estão sendo suspeitos, né, de terem vazado o óleo que chegou às costas israelenses. Mas ele colocou no nome dele a bandeira do Egito e da Grécia. Bom, vale lembrar que o ministro da Energia do Egito esteve em Israel ontem, se reunindo com o Bibi e tudo mais. Isso realmente aconteceu. Por que o ministro do Egito veio para cá, o ministro da Energia do Egito veio para cá discutir isso? Não sei, ninguém sabe, mas ele veio. Pois é, vai ficar meio aí, né, no escuro, né? Exatamente. Mas assim, algum outro país foi atingido por esse vazamento? Já chegou no Líbano. Chegou no Líbano, pois é. No Egito, não? Não estou sabendo. Não estou sabendo. O jornal foi no Líbano também, chegou no Líbano. Mas duas coisinhas que eu queria lembrar também que são interessantes sobre esse assunto é o seguinte. Uma é que eu conversei com muitos israelenses nessa última semana, envolvidos com esse assunto e tal, e muitos também trouxeram toda uma questão que parece que 30 anos atrás, na infância, né, das pessoas da nossa idade que cresceram aqui, era muito mais comum ver manchas de petróleo nas praias. Parece que havia uma legislação um pouco mais branda e muitos navios faziam o seguinte, que, enfim, né, tem toda a questão da água territorial. Esse vazamento foi identificado primeiro numa zona econômica ainda de Israel, mas com uma legislação muito branda. Então, assim, navios que, sei lá, estão até atravessando aí o canal de Suez ou estão transportando petróleo por aqui, eles lavavam os tanques, tá, numa região ainda muito próxima da água territorial israelense. E o petróleo vinha para cá, eventualmente, com muita frequência. Inclusive, até hoje, tem umas escovinhas na saída da praia, né? Você tem aquela aguinha para tirar a areia e tem uma escovinha, que é para você escovar o pé, porque ainda hoje, quando você vai à praia, ficam umas manchinhas de petróleo, umas manchinhas pretas que não saem nem no banho, nem esfregando muito. E só com essa escovinha na praia, que ele está instalada nas praias, porque era um problema muito comum antigamente. A legislação ficou um pouco mais rigorosa, melhorou muito o problema, mas ainda tem, tá? Os navios, eles simplesmente lavam tanques de petróleo e, enfim, jogam o petróleo restante no mar e, eventualmente, vai parar nas águas aqui, nas praias de Israel e tudo mais. Mas uma coisa muito impressionante, tá? Enfim, hoje eu li um texto sobre positividade tóxica, no contexto da pandemia e tal. Eu achei muito interessante. Eu não quero trazer aqui uma positividade tóxica, não quero tentar puxar a sardinha para positividade o tempo todo, mas teve uma pequena migalha de lado bom nessa história toda, que, assim, houve uma mobilização na sociedade israelense de uma coisa, assim, impressionante, tá? Foram, assim, milhares, dezenas de milhares de voluntários que saíram correndo para as praias, indivíduos, sabe? Eu tive contato com muitos grupos, assim, que estavam se organizando para ir limpar. Eu não fui porque eu tomei a segunda dose da vacina essa semana, fiquei meio baqueado. Mas muitos amigos meus foram limpar e, assim, falaram de engarrafamentos monstruosos, tipo já estava num nível de aglomeração que já não podia até, então, assim, já estavam até pedindo para as pessoas não irem mais, tá? Então, assim, em poucos dias, praticamente tudo que dava para tirar das praias já foi tirado, entendeu? Assim, a não ser uma praia mais isolada, com difícil acesso, tal, mas, assim, praticamente o grosso já foi tirado por uma mobilização impressionante de voluntários. E isso é uma coisa que a gente tem que dizer, é muito positiva aqui da sociedade israelense, que o pessoal não deixa barato, sabe? Se eles veem, se tem aí um desastre acontecendo e tal, existe um carinho muito grande, existe uma cooperação muito grande, o pessoal não quer deixar isso acontecer e não deixa mesmo, vai lá e faz, sabe? E com tudo,
como se fosse um órgão, autoridade de parques, né, que administra as reservas naturais de Israel, forneceu todo o material de segurança, porque é muito tóxico, né, um negócio que você não pode encostar com a mão, tem propriedades, inclusive, cancerígenas, mas eles providenciaram todo o material de proteção, tal, foi uma coisa muito bacana, e isso funcionou muito bem. Beleza. João, tem algo mais a acrescentar ou a gente pode liberar o Rafa? Não, tudo bem, perfeita explicação, Rafa. Me assustou um pouquinho dessa relação que você colocou com os aquíferos e com a dessalinização. Espero que isso não tenha consequências graves para a saúde da população, mas enfim, fora isso, enfim, se não tiver, vai ser mais um problema que vai ser resolvido com o passar do tempo e que vai voltar a acontecer, como você colocou, né? Pois é, o que me deixou muito preocupado nesse período, né, e lendo, me informando sobre o tema, foi a questão também dos pescadores, né, que já estão há um tempão aí, enfim, a gente está no meio de uma crise econômica por conta do corona, 1 ano, e agora eles entram também com essa proibição o Ministério do Meio Ambiente proibiu que eles saiam para pescar. Teve, inclusive, um pescador que deu uma entrevista falando que o óleo está na superfície, então isso não atrapalha a cadeia alimentar, tipo a comida, não seria... enfim, a pesca, né, não seria afetada, mas o Ministério da Saúde, o Ministério do Meio Ambiente fala que não é bem assim, mas é já aí o primeiro efeito, né, que a gente tem toda a população que trabalha com pesca, e é uma parcela grande, né, a gente tem... Muita gente que... A pesca ela acaba indo para os restaurantes da região de Aco, Nariya, Yafo, Tel Aviv, né? Enfim, toda a região costeira, né? Com restaurantes com frutos do mar e peixes, agora podem sofrer aí algum impacto, ou as pessoas que pelo menos trabalham com isso, né? É triste, né? É triste, é mais um efeito aí desse descaso, né? Como o Rafa aí colocou no início, e realmente não é um acidente, né? É um descaso. É uma falta de compromisso com o meio ambiente, é uma falta de cuidado com o meio ambiente, porque navio-tanque existe há várias décadas, né? E não é possível que a tecnologia não esteja avançada o suficiente para impedir esse tipo de vazamento, ou seja mesmo alguma coisa criminosa assim pensada, né? No caso de um navio-tanque limpar o seu tanque nas águas enfim, no mar Mediterrâneo, onde quer que seja, né? Não só aqui. Mas é isso. Rafa, alguma coisa aí que você quer falar pra gente para terminar? Ou já foi? Não, acho que foi bastante. E é isso, cara, que isso sirva talvez de mais um sintoma, um aviso urgente para a gente se livrar dos combustíveis fósseis, sabe? Esse tipo de vazamento é um tipo de impacto que não entra na conta das emissões de carbono quando a gente fala dos efeitos nocivos dos combustíveis fósseis. Isso é como se fosse um extra, mas é um extra que é muito terrível também. Não é apenas um efeito colateral, é um efeito desastroso dos combustíveis fósseis. A quantidade de dinheiro que vai ser gasta agora para lidar com isso é enorme. Isso tem que entrar na conta também, quando a gente fala do custo das energias renováveis e do custo dos combustíveis fósseis, que são, em grande parte, financiados, né, subsidiados pelos governos, o custo da limpeza desse tipo de acidente, o custo de emissão também de carbono e da poluição e das perdas que tem ambientais tem que ser contabilizados. Esse tipo de vazamento tem que entrar na conta para a gente ver que vale muito a pena, é urgente, é para ontem a gente fazer uma transição drástica de combustíveis fósseis para energias renováveis, o máximo que der. É claro que existem obstáculos técnicos, mas já dá para fazer muito mais do que a gente faz hoje com energias renováveis. Essa é a minha mensagem. É isso. Excelente mensagem. Brigadão aí pela sua participação, Rafa. É sempre bom contar com você. Você está sempre aqui com a gente quando o tema é meio ambiente. É muito bom ter você com a gente, um especialista aí no tema. Está sempre ajudando a gente. Valeu, cara. Brigadão. E como sempre, querendo aparecer, é só aparecer também. Você não precisa de convite, cara. É só entrar em contato e gravar com a gente, cara. Obrigado. Valeu. Brigadão, Rafa. Um abraço. Bom, vamos então passar para o nosso próximo bloco, onde a gente vai falar de outras notícias que agitaram o cenário aqui em Israel.
Bom, a primeira notícia desse bloco, a gente comentou na semana passada, né, sobre a prisioneira israelense na Síria. Né? Relembrando aí rapidinho, uma cidadã israelense da cidade de Modi'in Illit, ela atravessou para a Síria recentemente e na semana passada foi divulgado, isso foi divulgado, né? A gente não sabia disso, como estava censurado, né? Como o João comentou lá no início do podcast, tinha uma censura em cima desse caso, até que foi divulgado na televisão e a gente ficou sabendo que já inclusive tinha, através de uma mediação do governo russo, Israel e a Síria tinham já chegado a um acordo para a troca de prisioneiros. Israel recebeu de volta a prisioneira da Síria, né, que chegou aqui em Israel logo depois da gravação do nosso podcast, entre quinta e sexta-feira da semana passada. Israel soltou 2 prisioneiros, né, no caso, prisioneiros sírios, né, vamos dizer assim, mas um vive no Golan, que hoje é controlado por Israel, e o outro ele é libanês, mas Israel soltou os 2 prisioneiros, que eram, na verdade, pastores também de ovelhas, e surgiu aí e tinha mais uma cláusula, né, que na verdade foi uma cláusula que também foi censurada, a gente não poderia estar sabendo o que foi, só que acabou, e surgiu, essa censura, na verdade, também levantou uma série de questões, né, porque o governo sírio sabia qual era a cláusula, o governo russo sabia qual era a cláusula, só os cidadãos israelenses não sabiam qual era a cláusula, ou seja, não era algo que afetasse a segurança do país, né? Algo que pudesse afetar a segurança nacional. E o que foi divulgado é que Israel, na verdade, pagou mais de $1 milhão, $1 milhão e 200 mil, se eu não me engano, em vacinas Sputnik para a Síria. Ou seja, Israel deu $1 milhão e 200 mil para a Rússia, a Rússia transformou esse valor em vacinas e manda para a Síria. Se eu não me engano, são cerca de 300 mil vacinas. Ou seja, a vacina da Sputnik ela sai a $4. Israel está pagando 30 na da Pfizer. Mas, enfim, levantou-se uma série de questões se Israel deveria ou não fazer isso. Mais uma diplomacia da vacina aí correndo, João. Nesse caso, eu acho que não é nem diplomacia da vacina, né? Nesse caso, foi a obrigação que Israel teve que fazer para libertar refém. Tudo isso é muito curioso, né? É curioso que a Rússia, que é intermediadora, ganha dinheiro fazendo essa intermediação. Nunca vi uma potência intermediar um acordo entre 2 países e ganhar uma graninha por isso, né? Porque eles estão vendendo a própria vacina deles, a Sputnik 5, Sputnik V, sei lá como se diz isso, eu escutei os 2. Mas, enfim, é curioso, muito curioso ver que Israel está bancando vacinas para a Síria, né? Um país que está em guerra com Israel desde 1948. Enfim, é mais curioso ainda ver isso como parte do acordo de libertação de prisioneiro. Nunca pensei que a gente fosse chegar nessa situação, que você aqui, um prisioneiro, você troca 2 aqui e tal, e me dá também 1 milhão e 200 mil para comprar vacina. Enfim, é tudo muito estranho, né? Mas, enfim, me parece razoável, né? A Síria está numa crise gigantesca há um tempo, uma guerra civil. Certamente o país não tem dinheiro para comprar vacina. A Rússia não quer dar de graça, mas quer sair bem com a Síria. Então eles estão, enfim, arrumaram dinheiro de um outro país para comprar essas vacinas e dar um pouquinho para a Síria. Enfim, não me parece uma ideia ruim. Se é para salvar vidas de pessoas que não morram pela pandemia, ou que evite que o vírus sofra mais mutações, ruim não é. O mais curioso e triste também disso é ver que tem voz na sociedade israelense gritando contra isso. Como é que pode que Israel pague 1 milhão e 200 mil para comprar vacina para a Síria e tal? Porque qual era a outra opção? Você queria libertar outros prisioneiros? Você queria libertar prisioneiros do Hamas? Enfim, essas mesmas pessoas não estão gritando se Israel tivesse que libertar 20 prisioneiros em vez de 2 ou 3, junto com as vacinas. Olha, é muito melhor enfim, que o país compre vacinas e financie a vida do que liberte pessoas que já admitem que quando estiverem soltos querem voltar a fazer atentados, e que Israel também, trouxa não é, né? O governo, o próprio método do país, quando liberta um terrorista desses, a primeira coisa que o país faz é ir atrás dele para eliminar ele logo depois, né? Então para executar esse terrorista logo depois. Então, enfim, foi uma solução mais pela vida do que pela morte. Eu gostei, não achei ruim não. E essas vozes hipócritas na sociedade, eu só posso lamentar por elas.
Pois é, cara, eu estou de pleno acordo. Eu acho que, enfim, não vejo nada demais no que aconteceu. Justamente, as pessoas, comprou vacina, beleza, e aí, cara? Comprou vacina. Com- Em vez de pensar que comprou vacina, pensa que pagou 1.200.000 para libertar a refém, cara. Acabou. Se a Rússia vai pegar esse dinheiro e vai transformar em vacina para a Síria, é o menos importante. Eu não vejo realmente, cara, absolutamente nenhum problema. Não entendi a Mas eu prefiro polêmica, né? acreditar. Eu gosto mais de pensar que compraram vacina, né? Que Pois todos os é. conflitos terminam desse jeito, com um Pois país é, né, cara? comprando vacina para outro. Não prejudicou, não entrou em, tipo, não tirou vacina de Israel para dar para os sírios, entendeu? Foi a vacina da Rússia que ninguém quer também, que pouca, quer dizer, né? Que ninguém do Ocidente quer, vamos dizer assim. Né? Inclusive a Rússia já lançou outra vacina, se eu não me engano, já tem a segunda vacina russa. Agora, um ponto que a gente tem que levar em consideração é que, enfim, é o dinheiro do contribuinte israelense também pagando vacina para os sírios, né? Sem que ele seja perguntado, né? Mas aí, até aí tudo bem, o governo tem que tomar essa decisão. Agora, em troca de uma pessoa que não foi uma soldada sequestrada, né? Que, enfim, que o próprio Estado mandou ela para lutar e ela foi sequestrada. Foi aparentemente uma pessoa com distúrbios mentais que cruzou a fronteira por livre e espontânea vontade, né, e foi parar nas mãos sei lá se foi dos rebeldes, do exército sírio, de alguma milícia lá, mas enfim, que o país tem que pagar, tem que gastar dinheiro, né, do contribuinte, dinheiro público, para libertar enfim, uma pessoa que tomou uma decisão sozinha de cruzar a fronteira, também isso sim poderia ser questionável. Por outro lado, enfim, parece que ela sofre de distúrbios mentais, então é difícil julgar, e bem ou mal, né, fazendo já um contraponto ao que eu mesmo disse, é difícil que alguma pessoa qualquer, né, uma pessoa comum, cruze a fronteira com a Síria sem que tenha tido um grave erro do sistema de defesa israelense. Então, aí, tipo, a responsabilidade também tem que ser do Estado. Agora, eu só espero que alguém ali no Exército, né, que alguma investigação seja feita ali e que o Exército explique como é que isso aconteceu e que alguém pague por esse erro, né? Porque, por enquanto, quem está pagando é a gente, é todo mundo, é toda a população israelense. Eu acho que alguém tem que pagar por esse erro aí, porque não é razoável. Essa situação não é nem um pouco razoável, né? Que alguém cruze uma fronteira que existe desde 67, que está delimitada desde 67, né, com os sírios, assim, sem mais nem menos. Tipo, a fronteira está muito bem marcada, cercada. Até pouco tempo atrás tinha capacete azul. Enfim, nenhum sírio consegue entrar de bobeira em Israel, nenhum israelense entra de bobeira na Síria. Alguém tem que explicar como é que isso aconteceu e alguém tem que se responsabilizar por isso. É isso. E a segunda notícia desse bloco, ela é sobre o autor Amos Oz, né, o grande escritor israelense que faleceu tem um pouquinho mais de 2 anos, conhecido mundialmente, teve seus livros traduzidos em dezenas de idiomas, né, livros famosíssimos, contos, romances, livros sobre política, enfim, tem de tudo. O Amos Oz tem de tudo, é um grande nome, né, da literatura israelense, se não um dos maiores, se não muitos consideram o maior. Mas essa semana a gente foi surpreendido por lançamento de um livro de uma das filhas dele, né, chamada Galia Oz, em que ela acusa o Amos Oz de tê-la maltratado durante boa parte da vida dela, de ter submetido, né, a humilhações, a constrangimentos, enfim, agressões. E isso gerou uma série de discussões, né? Porque o Amos Oz, ele, afinal de contas, é uma figura que sempre foi muito respeitada, um cara que sempre falou muito de paz, né? E inclusive, ele tem um livro, né? Como combater o fanatismo. Mas, enfim, é um cara que era um cara muito. No final, quando ele morreu, eu acho que ele tinha uma figura muito. Não é paterno, né? Ele era o avô, assim, né? Ele tinha uma figura assim de ser um avô, um cara tranquilão, numa boa. Eu sei que o Rafa já, inclusive, teve a possibilidade de conversar com o Amos Oz, né, em um determinado momento. Mas a questão é essa. A gente teve aí toda essa confusão envolvendo a Gália e o seu livro e a própria figura do Amos Oz. Então eu vou fazer o seguinte, Rafa, comenta e depois o João comenta. Pois é, Marquinhos, cara, belíssima introdução, assim, ele merece realmente palavras muito bonitas. Eu acho que ele, para mim, ele tem o prêmio Nobel por merecimento, principalmente pelo livro Caixa Preta. Eu acho que seria o livro, assim, de todos os livros que eu li e adorei dele, Caixa Preta é uma coisa, assim, Esse livro é demais. é um mergulho na alma humana, muito sensível, muito lindo, e realmente, cara, então, assim, eu fiquei muito, muito mexido
É uma coisa que, não sei, mexeu comigo de uma forma pessoal, assim, esse livro da filha dele. Mexeu com, enfim, coisas que eu pensava dele, mexeu inclusive com ela, que eu não conhecia, mas criou uma empatia, né? Enfim, uma pessoa que sofreu, foi vítima, né, de violência e tudo mais. E como você citou, né, eu tive uma oportunidade num kibutz, assim, num encontro muito íntimo, de ouvir ele falando e lendo trechos de livros dele. Ele estava assim uma felicidade que só. E eu fiz uma pergunta para ele no final. Eu tenho um texto no Conexão que eu relato isso. Acho que é a pergunta que eu demorei 10 anos para fazer para o Amos Oz, uma coisa assim. Porque isso é muito simbólico, porque eu li a autobiografia dele, né, o De Amor e Trevas, e ficou essa questão na minha cabeça, né, cara? Depois de 500 páginas de uma infância muito violenta em vários sentidos, né, muito pesada emocionalmente, como é que ele cresce e se liberta de tantas referências negativas das quais ele não gostava, né? E essa foi a minha pergunta para ele, né? E aí ele me respondeu muito brevemente, assim, que, essa é a mágica da vida, né, meu garoto? Mas enfim, essa é a mágica da vida. E como se faz isso? E para mim ele fez, né? No sentido de criar as próprias referências e novas referências e se transformar. Ele mudou o próprio nome, ele foi morar num kibutz, tendo saído de uma infância em Jerusalém, com uma orientação mais conservadora e de direita política e tal, né? Então, para mim, ele era um modelo de alguém que tinha se libertado de referências negativas e se criado com referências novas e positivas. E, de repente, ver que algo muito violento ainda restou nele, que ele reproduziu isso, né, numa das filhas, pelo menos, me deu um medo, né, do tipo, opa, peraí, a grande referência que eu tinha de alguém que tinha conseguido percorrer esse caminho, na verdade, não é verdade, ele não conseguiu. Inclusive, a Gália relata que até o final da vida do pai, que foi, né, pouco mais de 2 anos atrás, ele ainda tinha comportamentos de muita violência emocional, verbal, psicológica com ela, né? Então eu falei, meu Deus, será que é impossível? Então, será que não dá? Comecei a pensar nas minhas próprias falhas e nas coisas que eu quero mudar. Eu falei, meu Deus, será que eu não vou conseguir também? Mexeu comigo. Só que depois eu também pensei, olha, tem talvez um lado bom, talvez tirar o cara desse pedestal, né? Tipo, não idealizar tanto essa figura e pensar que, cara, nós somos figuras em eterna construção, né? Então, assim, imagino que ela relata episódios de quando ele tinha de 30 para 40 anos, né? Que é mais ou menos a faixa etária que eu tô agora. E assim, eu acho que nada disso invalida as coisas que ele escreveu depois. Ele era uma pessoa muito ligada ao diálogo, à construção, ao compromisso, enfim, né, a lidar com as próprias imperfeições também e tal. E ele escreveu coisas muito sensíveis. Faz 2 meses eu terminei de ler um livro dele, alguma coisa da maçã, não lembro o nome, e é muito sensível. E eu acho que não invalida, eu acho que isso só mostra o quanto nós somos pessoas complexas. Tá? Ninguém aqui é iluminado, ninguém aqui é um Buda que atingiu toda a perfeição do ser humano. É isso, ele tinha um lado sensível, ele tinha um lado muito elaborado enfim, muito ponderado e muito amadurecido com questões importantes na vida, e ele tinha lados que não era, aparentemente. E isso mostra como nós somos complexos e como nós estamos o tempo todo em construção, em mudança, e temos que estar o tempo todo atentos aos nossos diversos lados, né? E, enfim, eventualmente alimentando aqueles dos quais nos orgulhamos e tentando e reconhecendo os lados ruins e sempre abertos a melhorar, né? A vida ela é dinâmica. Eu acho que esse episódio todo me ensinou isso. Uma última coisa que esse episódio me ensinou foi que, enfim, né, depois veio a viúva, né, do Amos Oz, a Nili, e a filha mais velha, Fania, fizeram declarações assim um pouco gerais, mas dizendo, olha, a recordação que temos dele era de um pai, de um marido amoroso, uma pessoa legal de estar junto e tudo mais. Eles não desmentiram os episódios que a Gália relata, mas eles fizeram declarações um pouco gerais dele ser uma pessoa muito, muito boa e tudo mais. Eu acho que, não sei, a impressão que ficou para mim, o que aconteceu? Muita gente começou a questionar, falou, essa mulher deve ter pirado, não é possível, com a Amos Oz era isso e tal. Eu acho esse lugar um pouco perigoso, né, de você duvidar da vítima, tipo,
né? Eu acho que em muitas questões aí que acontecem no mundo, logo se duvida da vítima, e isso é muito perigoso. Eu não questiono, ela está falando, eu não questiono. E ainda mais essas respostas da família me fizeram acreditar que, na verdade, talvez eles estejam querendo talvez proteger uma imagem pública, né, dele e resolver essas questões no fórum mais privado aí de família, que isso pode ser bastante legítimo, né, tudo mais. Não sei porque a Gália escolheu elaborar isso publicamente, talvez ela precise, e aí é legítimo também, porque ela é a vítima, né, então, não sei, é complexo, mas é mais ou menos isso que eu pensei essa semana. Vai, João. Olha, eu não tenho muito para acrescentar, não, na verdade. Tem só uma coisinha pequena que eu quero falar. O Rafa falou muito, falou bonito. Eu só queria acrescentar, na verdade, completar, né, dar um pouco mais uma coisinha. E o Rafa já tocou no assunto, mas é que os outros filhos do Amos Oz e o resto da família dele, eles não negaram o que a Gália disse. Eles só disseram, bom, a nossa experiência foi muito diferente. O filho dele, não me lembro agora qual o nome, né? Acho que é o único filho homem que ele tem, disse que a experiência com ele foi do melhor pai do mundo, né? Enfim, a melhor pessoa que ele já conheceu. Enfim, e tá tudo bem, cada um passa a sua própria experiência, né? Mas, enfim, o fato deles não terem negado é um indicativo de que para eles não é estranho escutar isso que a Gália está dizendo. E, de fato, ela já tinha, aparentemente, pelo que está sendo divulgado, rompido com a família, com essa parte da família, há uns bons anos, né? Uns 6, 7 anos, pelo que parece. Então, nada disso é novidade. O que é novidade é que se tornou público agora que a Gália divulgou esse livro. Alguns trechos foram divulgados no Haaretz essa semana, fortíssimos, né? Enfim, não me deu, na verdade, sendo sincero com vocês, não me deu nem um pouco vontade de ler. Não porque eu não quero. O Amos Oz nunca teve num pedestal para mim tão alto assim. Gosto da literatura dele, li os 3, 4 livros dele e gosto bastante da literatura dele. Não é meu escritor israelense preferido, mas sem dúvida o modelo, né, como o Rafa colocou, de cidadão, né, de inspiração, porque aqui em Israel se diz o Mahané Shalom, né, que é o campo pacifista. O Amos Oz era um dos principais inspiradores do campo pacifista, né, um escritor sensível e que se colocava politicamente, enfim, do lado da esquerda sionista. Ficou afetada a imagem dele, né, um pacifista que age com violência contra a filha, né, que, enfim, além da violência, ainda tem uma segunda violência, que é o machismo, mancha um pouco a imagem dele, mas não por isso eu não fiquei com vontade de ler, não fiquei com vontade de ler porque não me fez bem ler esses trechos citados por ela, enfim, e não me agradou, digamos assim, mas, enfim, não tem como ignorar. Essa semana o podcast do Haaretz fez um especial comparando ele com a série agora que está sendo divulgada, se não me engano, produzida pela HBO, sobre o Woody Allen, né? Que, enfim, a história do Woody Allen é muito mais antiga, mas a série entra muito nos pormenores, né? Do caso que ele teve com a enteada dele, enfim. Na verdade, os dois casos de um mito é derrubado, fizeram uma comparação. Com todas, enfim, apesar da semelhança de duas grandes referências, né? Dois judeus também, que viveram épocas muito douradas da vida judaica no século XX, de alguma maneira, né? Eu acho que o paralelo não cabe muito não entre os dois, até porque o Amos Oz não teve nem o direito de se defender, né, das críticas que ele vem sofrendo, ou de reconhecer, ou de fazer um meia-culpa, enfim, e também porque eu acho que também são acusações diferentes, e o Amos Oz não usou, enfim, mídia, exposição e advogados para sair bem na história. Mas ficou uma mancha aí na biografia dele, enfim. Talvez a única mancha na biografia dele que a gente tem até agora, pelo menos, né? Ou seja, ele saiu realmente, desceu do pedestal, passou a ser humano depois da morte, né? O que é mais curioso. A morte transformou ele menos um ser humano do que essas declarações da filha dele. Então, pois deixa eu só engatar então o meu comentário, justamente nesse sentido. O Rafa colocou e agora você terminou, João, falando aí dessa questão do pedestal, né? Eu acho que toda essa polêmica em cima do que a Gália, né, escreveu, enfim, da experiência dela, eu acho que diz mais sobre a gente do que diz sobre o Amos Oz. Diz mais sobre em qual local a gente costuma colocar as pessoas. A gente está sempre buscando heróis, buscando pessoas perfeitas. E o Amos Oz era um cara como a gente. Era um cara que tinha problemas na família, que ele teve problema com os filhos. O que não faltam são casos, né, de famílias em que
irmãos têm experiências completamente distintas com os pais, né? Tem irmãos que dizem que, enfim, a gente vê a própria relação da Fânia, né, e da Gália são completamente diferentes com a Amozose, né? Então, assim, eu não me, não é que não vou, aqui não é se eu vou dizer se ele já esteve no pedestal ou não esteve no pedestal para mim, mas eu acho que não me afetou o fato de saber que isso fez parte da vida dele, entendeu? Porque ele é um ser humano como o outro, como nós. E eu acho que no caso, se a gente busca um herói, né, o que muita gente busca, eu acho que isso transforma ele talvez mais ainda num herói. Eu não sei se isso mancha a imagem dele, porque na verdade o Amos Oz ele deixa de ser um deus, e ele vira mais um como a gente, o que é importante, né? Porque na verdade os heróis são gente como a gente, também cometem seus erros, também têm seus problemas, como o Rafa colocou, são pessoas complexas, como todos nós somos, entendeu? Então, eu acho que toda essa discussão em torno do que aconteceu, é óbvio, né, que a gente fala, uau, o meu problema com a história não é por ter sido o Amos Oz e a Gália, é por ter sido um pai e uma filha, entendeu? O que a Gália sofreu, e não por ter sido o Amos Oz fazendo-a sofrer. Então, acho que toda essa relação, toda essa situação, ela acaba dizendo mais da gente, né, do que a gente pensa, espera e constrói como um modelo de herói, do que da própria relação, do que o próprio Amos Oz era. Enfim, essa é mais foi o que me passou pela cabeça aí essa semana inteira nessa questão aí da posição do Amos Oz, né, na sociedade israelense e tudo o que aconteceu. Agora, em relação a ela publicar o texto, né, o livro, eu acho que isso faz parte também de uma dor muito grande, né, que ela obviamente sente, né, e uma vontade de desconstruir esse herói nacional, né, que foi construído pela Fânia, no caso, né, ou pela própria literatura, né, do Amos Oz, né, mas enfim, desconstrói um pouco, né, essa ideia, esse imaginário do herói perfeito e constrói e coloca o Amos Oz no outro plano. Mas enfim, eu espero que a Gália possa passar por isso. Algo mais a acrescentar, alguém? Falou bonito. É isso aí. Beleza. Rafa, tem mais alguma coisa para falar? Tem não, cara. Beleza. Muito obrigado pela participação aí. Obrigado, sempre. Mas essa participação também no tema aí, Amos Oz, só porque talvez o ouvinte não tenha entendido, né? Porque eu me despedi do Rafa lá no outro bloco, só que o Rafa falou que ele queria falar do Amos Oz, como estava na nossa pauta, e aí então o Rafa ficou para falar com o Amos Oz com a gente. Vai ficar meio cortado na edição, ouvintes, entendam, não tem muito o que fazer. Somos pessoas complexas. Somos pessoas complexas, né? A edição também é super complexa, cara. De vez em quando, você já vi que eu vou passar horas aqui editando, mas tudo bem, faz parte do jogo. Valeu, Rafa, brigadão aí pela participação. E como eu falei antes, cara, querendo participar, qualquer assunto, qualquer tema, é só buzinar, cara. É nóis, cara. Um abração. Valeu, agora cara. Se virem nos 30 aí para resumir tudo que falta no resto do tempo que tem. Não vai, cara, não vai. O João não vai resumir nada, cara. Um abraço para vocês, queridos. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos então ao nosso próximo bloco para ouvir o comentário do esporte do camarada Nelsinho Burd. Vai que é tua, Nelsinho. Meu caro Góres, tem amigos do Conexão Israel do lado esquerdo do muro. Mandar um abraço para o João, que já está ansioso pelas eleições israelenses que ocorrem daqui a um mês. O João já está fazendo contagem regressiva para as eleições do dia 23 de março. Daqui a um mês, um pouquinho menos. Campeonato israelense de futebol na primeira divisão, na Liga Superior, Liga Ta'al em hebraico, segue com o Maccabi Haifa 2 pontos na frente do atual bicampeão Maccabi Tel Aviv. Então a briga Maccabi Haifa, o verde e branco, contra o Maccabi Tel Aviv, o azul e amarelo, 2 pontos de diferença. O Maccabi Haifa segue mantendo essa diferença, o que é uma diferença mínima. Quando eles forem se enfrentar na tabela, será o chamado jogo do ano, porque nesse jogo será o jogo de 6 pontos, ou o Maccabi Haifa abre uma boa vantagem, ou o Maccabi Tel Aviv ultrapassa e arranca para o tricampeonato. Então teremos uma rodada sequência nesse final de semana. O Maccabi Haifa joga contra o Kriyat Shmona e o Maccabi Tel Aviv enfrenta o Ashdod.
O jogo do Maccabi Haifa será um dia antes, portanto o pessoal do Tel Aviv estará secando para depois fazer o dever de casa. Ou se o Haifa ganha, passa a obrigação para o Tel Aviv ganhar de qualquer forma. É isso aí, um grande abraço e até a próxima. Valeu, mestre, brigadão pelo comentário e, obviamente, te esperamos na semana que vem. João, episódio longo, cara. Algo mais a acrescentar ou a gente fica por aqui? Fica por aqui, podemos ficar por aqui. Show de bola. Vamos fazer aquele merchandising antes da gente ir, né, cara? Galera, se inscrevam no podcast aí, quem quiser se inscrever. Quem não se inscreveu ainda, dá aquele subscribe no seu tocador. É isso aí, tá em todas tá nas principais plataformas, vocês encontram. E, como o João falou na semana passada, no dia 23 de março, dia das eleições, 10 horas da noite em Israel. Eu não sei, eu não vou comentar, eu não vou dizer que hora vai ser no Brasil, porque eu não sei se já vai ter trocado o horário de verão aqui. Mas enfim, 10 horas da noite de Israel, a gente vai informar o horário melhor mais para frente. A gente vai fazer uma live aí divulgando os resultados da boca de urna das eleições aqui e esperamos aí, contamos, né? Esperamos contar com a audiência de todos vocês. João? Eu vou fazer o segundo merchandising rapidinho. Manda. No site do Conexão, todos os dias dessas últimas 2 semanas, a gente publicou as informações principais, as propostas principais de todos os partidos que estão passando aí a cláusula de barreira nas pesquisas. O leitor aí, o ouvinte da gente está convidado a entrar no Facebook do Conexão Israel e procurar esses partidos. Se não me engano, amanhã ou depois ou na semana que vem, nessa semana que vem, vai aparecer uma postagem, já está disponível no site, com um link para cada partido. Então, se não tiver com preguiça de procurar no Facebook, entra no conexãoisrael.org, vai estar lá o site, vai estar lá a matéria. Vocês entram lá, o especial, clicam no nome do partido e tem aí as principais informações sobre cada partido, as principais propostas, pode ler, fica à vontade. Não existe material desse em português. Eu me arrisco a dizer que, resumindo tão bem assim, não existe nem em inglês, nem em hebraico até. Com esse resumo de maneira tão sintética. Então, convido aí o ouvinte a navegar por pelo nosso site e conferir. E também aviso que na semana que vem a gente também vai ter convidado, mas eu não vou contar quem é agora. Na semana que vem vocês vão ver. É isso. Então, a gente volta na semana que vem com novas informações e novo convidado. Valeu, João. Grande abraço e até lá. Abraço, até mais. Tchau, tchau.